Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o último mochilão, o caso das mochileiras Luísa e Maureen. E pessoal, esse caso envolve aqueles caras barbudos lá do Oriente Médio que gostam de fazer coisas nada agradáveis. E eu não posso citar o nome deles, dos grupos que eles fazem parte, porque senão corre o risco do meu vídeo ser desmonetizado. E nós não queremos isso, afinal, eu tenho um monte de boleto para pagar. Então, eu espero que vocês entendam que quando eu me referir a eles, eu vou falar simplesmente os barbudos, só para vocês saberem de quem eu estou falando. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Luísa Vesteregger Jespersen nasceu no ano de 1994, em Ikast, uma cidade dinamarquesa. Ela adorava viajar pelo mundo, tendo já visitado países como Argentina, Peru e Noruega. Já Maureen Land nasceu em 1990 e era da cidade de Bryn, uma cidade do condado de Rogaland, na Noruega. Luísa e Maureen se conheceram quando ambas se tornaram alunas da Universidade do Sudeste da Noruega, onde estudaram cursos relacionados ao turismo e natureza, já que pretendiam seguir carreira como guias turísticas. Após desenvolverem uma forte amizade, as jovens decidiram ir até o Marrocos, na intenção de conhecer o país e adquirir experiência. Elas chegaram ao país no dia 9 de dezembro de 2018. Na viagem, as duas garotas saíram da cidade de Marrakech com destino para Enlil, uma pequena vila nas altas montanhas do Atlas. A vila é famosa entre os turistas como sendo a base do caminho até o pico do Monte Toukal, o pico de montanha mais alto de todo o norte do continente africano. A viagem, que parecia uma grande experiência para as jovens, teve um desfecho cruel. 4 homens que andavam pela mesma área que as jovens estavam compartilharam um vídeo em suas redes sociais no qual juravam lealdade ao grupo de barbudos que atuam lá no Oriente Médio. Pessoal, como eu já disse, vou me referir a esse grupo assim, pois se eu falar o nome deles, o meu vídeo pode ser desmonetizado. Nesse vídeo que os homens compartilharam, um deles diz: "Continue lutando contra os nossos inimigos. Onde quer que esteja, você não tem desculpa. E esteja informado de que somos seus apoiadores. Vocês têm aliados entre nós." O vídeo compartilhado era um prelúdio do crime bárbaro que viria a seguir. Em 16 de dezembro de 2018, enquanto acampavam em um local isolado das montanhas, Luísa e Maureen tiveram suas barracas invadidas por 3 desses homens. Os homens renderam as duas jovens e, em seguida, as mataram cortando suas cabeças. Tudo foi gravado pelos próprios assassinos, que enquanto matavam as jovens gritavam palavras de ordem. Esse mesmo vídeo foi parar nas redes sociais, onde milhões de pessoas assistiram estarrecidas com tamanha crueldade. O local onde elas acampavam, apesar de ser um destino turístico muito procurado para trilhas e caminhadas, possui pouco policiamento e é considerado de difícil acesso. Após cometer os crimes, os homens fugiram do local. Na manhã seguinte, dia 17 de dezembro, 2 alpinistas franceses encontraram os corpos decapitados das duas jovens em sua tenda próxima de uma trilha que conecta Enlil ao Monte Toukal. Os homens rapidamente comunicaram à polícia, que foram até o local para recolher os corpos e iniciar a investigação. A necrópsia nos corpos encontrou 23 feridas no corpo de Luísa e 7 no de Maureen. Logo após a descoberta dos corpos, um homem chamado Abderrahim Kayali foi detido como sendo um dos suspeitos do crime. A prisão se deu pelo fato da polícia ter encontrado o documento de identidade do suspeito que foi esquecido na barraca das vítimas. Após a prisão de Abderrahim, mais 3 suspeitos foram detidos pela polícia, sendo eles Abdessamad Enjoud, Rashid Afat e Yonis Qaziad. A prisão aconteceu enquanto os homens andavam de ônibus em uma cidade vizinha a Marrakech. Os 3 suspeitos adicionais portavam armas brancas quando foram apreendidos. Durante as investigações, as autoridades descobriram que Abderrahim Jayal acompanhou os homens até o alto da montanha, mas abandonou o local antes dos assassinatos. A polícia trabalhou com a teoria de que Abdessamad Enjoud teria sido o líder do grupo e que os 4 homens fossem os mesmos da gravação do vídeo dias antes do crime.
Os investigadores apuraram que os criminosos planejaram antecipadamente cometer ataques contra serviços de segurança ou turistas estrangeiros. Após isso, eles decidiram viajar para a região de Inliu para procurar estrangeiros, com a pretensão de matar mochileiros. Posteriormente às primeiras prisões, a polícia marroquina também prendeu indivíduos que teriam ligação direta ou indireta com os suspeitos. No total, 24 pessoas foram a julgamento em Salé, cidade do noroeste do Marrocos. Destes acusados, 23 eram marroquinos, originários de Marrakech, e o outro era um muçulmano de nacionalidade suíça e espanhola convertido. As acusações de assassinatos caíram sobre 3 dos homens, enquanto que os demais enfrentaram diversas acusações ligadas aos barbudos. Os julgamentos se iniciaram em dezembro de 2018. Durante o julgamento, a mãe de Louisa, Helle Petersen, escreveu uma carta pública pedindo pela pena de morte dos assassinos. Na carta, ela dizia: "O mais justo seria dar a esses monstros a pena de morte que merecem. Eu peço isso a vocês. Minha vida foi destruída no momento em que 2 policiais bateram em minha porta em 17 de dezembro para anunciar a morte de minha filha." Além dela, várias petições foram divulgadas em redes sociais pedindo a execução dos acusados. Em maio de 2019, um dos acusados admitiu ter matado uma das mulheres. O homem já tinha antecedentes criminais, sendo preso numa tentativa de ingressar nos grupos dos barbudos na Síria e posteriormente sendo libertado no ano de 2015. Em julho de 2019, 3 dos suspeitos foram condenados à morte. Na ocasião, os advogados de defesa disseram que apelariam dessa decisão. O caso foi analisado por instâncias superiores, que, em 31 de outubro, decidiram por manter a pena de morte aos homens. No total, todos os 24 suspeitos foram condenados, seja por ligação com os assassinatos ou por fazerem parte de grupos criminosos. Abdessamah Joe, considerado o mentor dos crimes, tinha 25 anos e organizou o ato ao lado de seus 2 principais cúmplices, Yonis Qaziad, de 27 anos, e Rashid Afat, de 33. Yonis e Rashid foram os responsáveis também por filmar as mortes. O próprio Abdessamah Joe pediu a pena de morte para si mesmo durante o seu julgamento, dizendo que não acreditava nas leis e nem nos direitos humanos. Yonis Qaziad e Rashid Afat recitaram versos do Alcorão antes de suas sentenças. Abderrahim Kayal, quarto principal suspeito, foi inicialmente condenado à prisão perpétua, mas posteriormente teve sua sentença elevada para a pena de morte. Dos outros 20 condenados, 19 tiveram sentenças de 5 a 30 anos de prisão, enquanto que um outro teve sua pena elevada de 15 para 20 anos de prisão. Apesar da pena de morte estar em vigor nas leis do Marrocos, na prática, nenhuma execução ocorreu desde 1993. Além das penas de prisão e morte, o tribunal ordenou também que os 4 principais suspeitos pagassem uma quantia de 190 mil euros aos pais das vítimas. Em suma, os 24 homens foram julgados por diversos crimes que iam desde organização criminosa até assassinato. O tribunal aceitou também o pedido da parte civil de iniciar a responsabilidade moral do Estado a fim de obter reparações públicas. No fim do julgamento, o tribunal rejeitou a demanda da família de Louisa, que reivindicava cerca de $1 milhão de indenização ao Estado marroquino por sua responsabilidade moral. Um dos advogados de defesa, Rafida Maxal, disse que apelaria ao tribunal por circunstâncias atenuantes, dadas as condições precárias sociais e desequilíbrio psicológico dos acusados, já que, segundo ele, os homens vinham de origens modestas e níveis muito baixos de educação, residindo em locais de baixa renda. Já os advogados das famílias das vítimas acusaram as autoridades do país de não monitorar as atividades dos criminosos antes do crime acontecer. Segundo eles, as mortes poderiam ter sido evitadas se as autoridades tivessem ouvido e analisado informações sobre o comportamento dos responsáveis. A Dinamarca chegou a enviar um agente especial para acompanhar as investigações. Após o crime, especialistas alertaram que esse tipo de ataque a turistas não era algo inédito na região. Segundo o pesquisador Magnus Renstor, da Universidade de Defesa Sueca, o objetivo dos grupos com esse tipo de ação é desestabilizar o país onde os ataques acontecem. Antes das mortes de Louise e Marin, o último ataque em Marrocos havia sido em 2011, onde 17 pessoas foram mortas em um restaurante em Marrakech. Após o caso, o país passou a ser visto como um destino seguro de viagem,
dado que nenhum outro incidente aconteceu nos últimos anos. Algumas pesquisas estimam que mais de 1.600 pessoas viajaram de Marrocos para se juntar a grupos estrangeiros durante a Guerra Civil Síria. Esses dados foram inicialmente ignorados pelo governo marroquino. Com o passar do tempo, contudo, as autoridades perceberam que essas pessoas poderiam voltar ao país para cometer ataques em seus próprios territórios. Com isso, eles decidiram fundar um órgão especializado em investigar esse tipo de ação. Apesar dos eventos, pesquisadores dizem que as autoridades marroquinas parecem ter um bom controle da situação no país e que cooperam com as autoridades europeias e americanas no fornecimento de dados sobre os suspeitos. As mortes no Marrocos foram recebidas com indignação e comoção em todo o país. O crime recebeu uma ampla cobertura da imprensa nacional e internacional. Os países das vítimas também ficaram em choque com as notícias e organizaram vigílias públicas com tochas em apoio à família e amigos das jovens. Outras vigílias foram realizadas em várias cidades da Noruega, Dinamarca e Marrocos. No total, 2 vídeos relacionados ao crime foram publicados nas redes sociais. Um deles mostrava o próprio assassinato e em outro, os suspeitos juravam fidelidade aos grupos lá do Oriente Médio. Uma análise foi feita pelas autoridades marroquinas e agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal da Noruega que reconheceram a autenticidade dos vídeos. Após os assassinatos, as autoridades dinamarquesas e norueguesas emitiram declarações pedindo que os cidadãos de seus países evitassem fazer trilhas sem guias em locais do Marrocos. Em 21 de dezembro de 2018, os restos mortais das 2 jovens foram transportados do Marrocos para Copenhague, capital da Dinamarca. O funeral de Louisa Jespersen foi realizado em sua cidade natal, Ikast, no dia 12 de janeiro de 2019. O então primeiro-ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, compareceu no local para oferecer suas condolências à família. Já o funeral de Marine Land ocorreu na cidade de Eren, na Noruega, no dia 21 de janeiro de 2019. Na cerimônia, compareceram o ministro da Saúde do país, Bent Høie, e a embaixadora do Marrocos, Lamia Hadi. Essa foi a história de Louisa Jespersen e Marine Land, 2 amigas mochileiras que tinham o sonho de conhecer o mundo, sonho esse que foi interrompido de forma absurda e cruel. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.